A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a toda a Igreja Batista Papillon, que se reúne mais uma vez de forma virtual para ouvir a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, uma mensagem que ela nos fala sobre fé. E em Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo, nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Durante esses dias, nós temos vivido os primeiros dias desta quarentena, desse isolamento. A princípio, muitas pessoas podem ter feito até mesmo piadas, achando que era exagero, olhando para um mundo com as portas fechadas, cidades inteiras paradas, e vendo ali como sendo apenas um ponto de curiosidade, um ponto em que desperta o nosso interesse por ser algo diferente. Mas nós começamos a viver agora esses dias na nossa rotina. Já são muitos alunos que não têm aula, já são muitos profissionais que não estão trabalhando. E isto tem trazido preocupação a muitas pessoas. Esta vivência desta realidade completamente diferente em razão da pandemia, em razão da proliferação de um vírus que tem enclausurado as pessoas em suas casas, à medida que passa esses dias de quarentena, de reclusão voluntária das pessoas, começa então a surgir aquele sentimento de incerteza e sentimento de desespero. Será que vai faltar comida para mim? Será que vai continuar o meu emprego? Será que eu terei condições de continuar a minha escola, a minha faculdade? Será que eu não terei que interromper? Como será isto? Terei prejuízos ou não? E isso também começa a nos trazer a incerteza até mesmo quanto à nossa fé. Será que Deus está olhando para mim? Deus está me guardando realmente? Será que eu tenho esta proteção de Deus? E a incerteza poderá aumentar ainda mais se alguém da minha família ou até mesmo eu vier a experimentar, vier a sentir algum dos efeitos que são as dúvidas que estão ocupando a minha mente neste momento. Imagine se uma pessoa da sua família agora for contaminada com este vírus. É uma nova preocupação. Será que terá cura? Será que tem, então, uma vaga no hospital para que ela seja atendida? Tudo isso são pontos de incerteza. E nós devemos também nos preocupar com a nossa fé. Eu volto a lembrar aos irmãos que Jesus Cristo, quando tomou conhecimento na sua soberania de que Satanás queria ser andar com Pedro, ele disse a Pedro que rogou a Deus para que a fé dele não desfalecesse. Ele não estava pedindo livramento para Pedro, mas estava pedindo para que a sua fé não fosse abalada. E a nossa preocupação neste momento é com o nosso bem-estar, é com a saúde de cada um dos irmãos, mas também devemos nos preocupar com a nossa fé, se a nossa fé não será abalada. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, nós temos este texto conhecido de toda a igreja, em que ele nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pela fé, nós precisamos guardar as nossas mentes. Pela fé,
nós precisamos então olhar para o nosso futuro, sabendo que o futuro pertence a Deus. Pela fé não podemos determinar como será o nosso futuro, mas pela fé podemos determinar que o nosso futuro será conforme a vontade de Deus. E por isso nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Os desafios que temos pela frente, faz-se necessário que possamos encarar pela fé. Um pouco antes do texto que nós lemos em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37, nós vemos aqui, versículo 38 já, dizendo que, todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós vivemos esses dias em que nós vamos caminhar por fé. Haveremos de viver pela fé. Quando Davi viu o desafio daquele grande gigante, aquele grande homem Golias, que estava desafiando todo o exército de Israel, ele não teve dúvida que ele poderia enfrentá-lo. Mas por quê? Davi era um jovem, Davi, a Bíblia diz que era de pequena estatura, não era um grande homem como aquele gigante. E ele disse que poderia vencer aquele gigante. Ao olhar para aquele desafio, ele não estava nem olhando que ele poderia enfrentar o desafio, ele se colocou na condição de vencer. Mas o que é que estava motivando Davi antes de enfrentar aquele gigante? Era exatamente as experiências que ele tinha anteriores com Deus. Ele disse que Deus o protegia durante as noites em que ele estava nos campos, cuidando das ovelhas. E quando os lobos, os ursos, os leões vinham atacar aquele rebanho que ele estava cuidando, ele diz então que Deus o capacitou para enfrentar aqueles animais. Às vezes que ele viu o perigo, que ele enfrentou o perigo, ele não tomou como sendo uma condição própria dele. Se ele olhasse apenas para ele próprio, aquele rapaz franzino, ele poderia dizer, talvez eu não vença esse gigante. Mas ele olhou para Deus que estava capacitando, e ele creu que Deus haveria de capacitá-lo para enfrentar aquele gigante. E os desafios que ele viu pela frente, então, se tornou fácil para enfrentar, porque a sua confiança estava em Deus. Nós devemos olhar para as nossas vidas, a nossa vida, as nossas experiências no passado. E devemos, então, aprender com a nossa experiência passada. Quantas vezes você já pôde dobrar os seus joelhos e clamar a Deus por um livramento? Quantas vezes você já pôde entregar completamente a sua vida a Deus, sabendo que você não poderia resolver, mas clamando para que Deus pudesse direcionar a sua vida para resolver, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja uma desesperança no seu coração? Quando nós olhamos para a nossa experiência do passado, nós nos fortalecemos, então, para enfrentar as dificuldades. Nesses dias em que nós vamos ampliar a quarentena e muitos vão passar os seus dias em casa, você precisa se voltar também para Deus. Não fique apenas preocupado, ansioso, procurando o que está acontecendo no mundo, como está o nível de morte, o nível de contaminação pelo vírus. Mas procure voltar o seu coração para Deus. Quantas vezes nós gastamos minutos e às vezes até horas nos telejornais querendo saber como está a disseminação dessa pandemia, enquanto as nossas orações se resumem a apenas alguns clamores. Procure dedicar mais tempo falando com Deus. Nós podemos dizer ao nosso Deus
O que é que está nos fazendo ansiosos? A Bíblia nos diz para não andar ansiosos, para lançar sobre Deus as nossas ansiedades. É Ele que tem cuidado de nós e é Ele que vai dar calma ao nosso coração. Ele que vai dar a confiança necessária para nós enfrentarmos esses dias. E quando nós enfrentamos, então, esses dias com fé, olhando para Deus, procurando conforto, consolo em Deus, colocando isto em oração, o nosso coração vai se acalmar. Procure, então, em oração, falar com Deus. Procure em oração colocar todas as suas necessidades, tudo aquilo que você tem te preocupado e que você almeja alcançar nesses dias. Mas não deixe também de ler a palavra de Deus. Leia os Salmos, olhe as experiências de Davi, as experiências também dos outros salmistas, aquilo que estava deixando eles angustiados, mas que eles encontraram confortos com a certeza de que Deus haveria de livrá-los. Haveria de encontrar conforto com a esperança que eles depositaram em Deus, com a fidelidade de Deus para conosco. Olhe pela experiência dos outros. Procure aprender com a palavra de Deus. Isso lhe trará conforto. Nós vemos que a palavra de Deus nos diz para que nós não andemos ansiosos, mas devemos colocar na presença de Deus com orações, súplicas e ações de graças. Louve a Deus pelo livramento que Ele já tem dado a você, a sua família. Louve a Deus por todo o caminho que Ele te conduziu até aqui, pela vida que Ele te deu até este momento, com toda a tranquilidade que Ele tem te trazido até este momento. Procure, então, oferecer ações de graças. Procure também ajudar outras pessoas. Mande uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo àqueles que você sabe que pode estar angustiado, que está com medo, muitos que estão naquele grupo que é chamado grupo de risco e eles estão inquietos. Procure levar a palavra de Deus. É o momento das pessoas se voltarem para Deus, o momento das pessoas se conhecerem um pouco mais a palavra de Deus. Vamos colocar na presença de Deus as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, a vida da nossa igreja. Que nós possamos, a cada dia, crescer em fé, que não haja em nós desesperança, mas haja em nós confiança, que as pessoas ao olharem para você possam ver a sua fé, a certeza nas coisas que se esperam, para que você possa então transmitir esta fé que você tem em Cristo Jesus a outras pessoas, dando testemunho do conforto, do consolo que Ele nos traz, dando testemunho de que o nosso Deus é o Deus soberano, mostrando que isto não lhe assusta, porque está previsto pela palavra de Deus o acontecimento de pandemias, o acontecimento de guerras e de tantas coisas que foi revelado pelos profetas e por Cristo Jesus. Nós vamos orar, colocando então a nossa vida na presença de Deus. Pai de amor, te louvamos e bendizemos, porque por tudo o que o Senhor é para nós. Pelo conforto que o Senhor nos dá, pelo consolo que o Senhor nos dá, pela confiança que temos, ó Pai, para atravessar as dificuldades, as adversidades da vida. O Senhor tem nos conduzido até aqui. E podemos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós,
E nós nos alegramos por isso, mesmo no momento de desespero mundial, nós podemos nos alegrar contigo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E o Senhor haverá de nos conduzir, o Senhor haverá de nos levar a bom termo, porque sabemos que a tua vontade é vontade de amor, é vontade de graça, é vontade de misericórdia para conosco. E por isso nós confiamos em ti e entregamos todos os nossos caminhos a ti. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.